Hoje é a nossa primeira aula do ano, né? Essa aula está sendo feita por videoconferência, porque eu estou em serviço remoto, eu sou uma das pessoas que faz parte do grupo de risco do Covid-19. Então, para facilitar o processo de aprendizagem de vocês, eu estou fazendo essa videoconferência para explicar todas as questões da nossa aula de hoje e de todas as nossas aulas. Então, sempre no horário da nossa aula, eu vou estar passando o link da videoconferência para explicar o conteúdo, explicar as atividades e tirar dúvidas. Depois disso, eu vou pegar essa gravação e vou colocar no YouTube para quem não teve condições de entrar, poder assistir também, tá? Para começar, o nosso tema de hoje é um tema muito, muito legal, é um tema polêmico, é um tema instigante, é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, que é a questão da arte e racialidade. Então, hoje a gente vai falar sobre arte africana, arte afro-brasileira e arte negra, que é algo que são três denominações usadas para meios e formas de arte que envolvem a cultura negra, a cultura africana, a cultura afro-brasileira, e que tem muito a ver com as relações de preconceito, processos sociais e a própria fundamentação do papel da pessoa negra na sociedade. É algo que vai influenciar a arte em todos os sentidos. Opa, tem mais uma pessoa entrando, legal. Algo que vai influenciar a arte em todos os sentidos. Eu vou fazer uma apresentação com o material que eu mandei para vocês pelo WhatsApp agora há pouco, só para vocês darem para ler junto com vocês e a gente ir esmiuçando cada detalhe desse material. Tá? Só para vocês entenderem, agora eu vou fazer o seguinte nos materiais. Eu vou ter o tema principal e aqui do ladinho eu vou estar sempre colocando um texto de referência sobre alguma coisa que tenha a ver com o tema, tá? Bom, vamos começar. Arte africana, arte negra e arte afro-brasileira. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil é um país de maioria negra. Ou seja, a maioria das pessoas que vivem no Brasil são negras, tá? A maioria das pessoas, mais de 50%. Essa maioria populacional no Brasil é devida aos séculos de tráfico de escravos negros vindos da África. Só para vocês entenderem, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a parar com o tráfico de escravos. Então, por mais de 100 anos, nenhum outro país traficava escravos e o Brasil continuou traficando. Isso faz com que nós também temos um histórico muito triste sobre a escravidão, porque foram mais de 300 anos trazendo escravos negros da África. As diferentes populações e nações africanas, principalmente da África Ocidental e da costa do Atlântico, são grandes influenciadores para a formação da arte e cultura brasileira. E aí a outra noção que a gente tem que ter também é o seguinte: a África é um continente que tem vários países e dentro de cada um desses países existem várias diferentes nações, diferentes culturas. Assim como o Brasil tem nos seus rincões, nem tanto nos rincões, até aqui perto em Paraty tem diferentes nações indígenas. Cada cultura indígena é uma nação, não como uma nação soberana, mas sim como uma cultura de um determinado grupo. Assim como o Brasil tem várias nações indígenas, ou seja, várias nações de populações com culturas próprias, na África, além de ter vários países, cada um desses países tem diferentes nações e culturas próprias, com idiomas próprios. Então, existe um erro muito grande de algumas pessoas verem a África como uma coisa só, como se a África fosse um país, ou a África fosse um lugar único. E não é. A África é um continente, é um conjunto de vários países, com várias culturas, com vários idiomas diferentes. Tá? A gente nunca pode esquecer disso. Depois a gente vai esmiuçar isso quando eu vou falar um pouco de arte africana na próxima aula.
Na nossa aula hoje, iremos tratar diferentes conceitos em torno da cultura e da arte produzida pelas populações negras do mundo. Para compreendermos as diferentes denominações tratadas na nossa aula, nós temos que entender que todos nós brasileiros temos, de algum modo, uma dívida com as populações escravizadas e trazidas para cá. Por que isso? Porque todos nós somos descendentes de tudo o que aconteceu. É claro que muitas das pessoas são descendentes dos escravos, outros são descendentes dos escravizadores, e a maioria da população é descendente dos dois, tanto de escravos como de escravizadores. Muitas vezes, isso é possível se sentir na pele. Quando você é uma pessoa negra, quando você é uma pessoa em todas as variações do que é ser negro, porque existe também uma falácia de embranquecimento sobre as pessoas, onde aquela pessoa que é negra, mas tem o tom de pele um pouco mais claro, se diz parda, ou se diz, eu sou negro, mas eu sou mais clarinho. Não existe isso. São todos da mesma cor, né? Todos negros, isso não existe. Quando você vai para o exterior, todos vamos ser chamados de negros. Justamente porque essa marca é a marca da ascendência, né? De quem você é filho, de quem você é neto, de você é bisneto, de quem você é tetraneto. E vai chegar algum ponto que você vai achar alguém que foi escravo. Eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, porque cada família vai ter uma história desse tipo. Eu posso dizer sobre a história da minha família. Na minha família, nós temos, eu tenho uma bisavó, não, uma tataravó, que foi escrava. E eu tenho um bisavô, que era filho de escravos. E a família foi se misturando, se misturando, se misturando, se misturando com outras populações, com outros grupos, e nasceu eu. Eu sou considerado e sou visto como um homem branco, porque meu tom de pele é bem mais claro e quando eu pego o sol eu fico rosa. Mas, mesmo assim, mesmo eu sendo um homem branco, porque não tem como negar que eu não seja um homem branco, eu tenho que entender que eu faço parte do Brasil, que tem uma origem negra, e tem uma origem negra que não foi uma origem negra pacífica, foi uma origem negra vinda escravizada, ou seja, eu tenho uma dívida histórica com todos nós, e todos nós temos essa dívida histórica em torno dessa história triste de violência e escravização, que foi as bases da construção do nosso país. Nós que somos moradores de Resende, nós temos que entender que as fundações da nossa cidade foram todas baseadas na escravidão. Então, quando você anda no centro histórico de Resende, ali na Praça da Matriz, aquelas ruas em volta ali, quem fez aquelas ruas, quem construiu o chão daquelas ruas, foram escravos, não foram trabalhadores pagos. Foram pessoas que foram forçadas a fazer aquilo. Quando você vê os casarios e os casarões, a riqueza que fez a construção daquilo foi a riqueza produzida pelo trabalho de escravos, pessoas que trabalhavam e não eram pagas para isso. Então, é preciso a gente ter uma reflexão muito grande sobre isso, mas a gente vai entrar com mais detalhes nesses temas nas próximas aulas. A gente hoje vai falar sobre os conceitos, os 3 principais conceitos que a gente vai trabalhar sobre esse tema. O primeiro conceito é a arte africana. A arte africana é qualquer produção artística e cultural desenvolvida pelas diferentes nações e povos africanos, ou seja, toda a arte e cultura feita na África. Foi feito na África, foi feito em Benin, foi feito no Egito, foi feito na República Democrática do Congo, foi feito na África do Sul, foi feito na Tanzânia, foi feito em Madagascar,
Eu falei de todos, de cima, embaixo, um lado e o outro da África. É tudo arte africana, tá? A gente vai depois trabalhar com calma as diferentes explicações. Eu quero que vocês fiquem atentos a essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Essa imagem aqui são diferentes esculturas de diferentes nações africanas. Todas elas da África Ocidental, ou seja, são todas culturas que, de certa forma, influenciaram a gente. E aí essas esculturas, elas são cada uma de uma nação diferente, de uma cultura diferente. E todas elas são arte africana. Tá? A gente coloca esse termo arte africana para a gente determinar apenas que foi feito na África. Mas é algo muito mais complexo do que isso. Outro termo que a gente vai usar é o termo arte afro-brasileira. A arte afro-brasileira é toda a produção artística feita no Brasil com alguma influência das diferentes culturas africanas. Outra interpretação dada à arte afro-brasileira é a arte produzida por brasileiros descendentes de africanos em geral, a população negra. Tá? Então, a arte afro-brasileira ela vai ser tanto a arte feita por brasileiros com influência da cultura africana, como a arte feita por brasileiros que são negros. Porque todos os brasileiros negros são afro-brasileiros. Eles têm influência, têm descendência africana, ascendência africana. Até aí todo mundo está entendendo o que eu estou falando, meninos? Sim, oi, tô aqui. E aí tem uma outra parada que é legal a gente imaginar também, é que quando eu falo disso, eu estou falando de todos os tipos de arte. Estou falando de música, dança, artes visuais, teatro, cinema, que são parte das artes integradas também, cinema, série, tudo que vocês vivenciam de arte, ela tem uma influência da cultura negra. É só pensar que os principais movimentos musicais brasileiros, eles são ligados diretamente à cultura afro-brasileira. Tá? Então eu vou falar do seguinte, eu vou falar da bossa nova, eu vou falar do pagode, do samba, do axé e do funk. São todos movimentos diretamente ligados à nossa ascendência africana. O professor, o axé que eles falam significa o quê? O axé, como movimento musical, ele é relacionado também à religiosidade afro-brasileira ou à religiosidade africana que vem para cá, entendeu? Porque além de trazer a cultura, também houve as religiões. Lá cada povo tem uma cultura, cada cultura tem uma religião. Então, as religiões afro-brasileiras, elas são uma mistura das religiões africanas das diferentes nações da África Ocidental, África perto do Atlântico. E aí o termo axé muitas vezes é dado como um cumprimento, como se fosse assim, boas energias, ou siga bem, ou tenha uma boa vida. Isso é um termo usado por alguns idiomas de origem africana e também utilizado nas religiosidades afro-brasileiras. E ele foi adaptado para o ritmo musical que foi criado na Bahia, que é o axé music, que seria a mistura das batidas de tambores usadas pela cultura africana e de determinados ritmos de tambores para músicas de festa e de carnaval. Entendeu? Quando você fala axé para alguém, é como se você falasse, sei lá, você vai no Havaí, você fala aloha para as pessoas. Seria fique bem ou chegue bem. Entendeu? Não é oi ou tudo bem, é uma outra palavra. Assim como axé é diferente, uma outra palavra, que significa fique bem ou chegue bem. E acaba sendo usado também. Do mesmo jeito que nas religiosidades católicas e cristãs você usa o termo amém. Amém para terminar a oração, mas quando você quer que alguma coisa aconteça, você fala amém. Entendeu?
Vamos continuar, não vou me perder. Tá. E aí, depois, além disso, você tem uma outra forma de arte aí. Essa denominação começou a surgir a partir dos anos 60, com os movimentos negros e os movimentos de luta contra o preconceito racial, os movimentos em favor da valorização da pessoa negra na sociedade, que é a chamada arte negra. A arte negra, ela envolve todo o movimento cultural e artístico vinculado às comunidades negras e a produção de pessoas negras sobre os direitos da população negra, a luta contra o preconceito, a legitimidade do papel da pessoa negra na sociedade. Então, você vai ter vários artistas que são vinculados à arte negra. Então, por exemplo, tem um rapper brasileiro que é dito como um dos grandes nomes da arte negra dos dias de hoje, que é o Emicida. Então, o Emicida é rapper, é apresentador de televisão, mas as obras de arte que ele faz, ou seja, as músicas que ele faz, os clipes que ele faz, tem a ver com a legitimidade da pessoa negra e da pessoa negra de origem humilde no Brasil. Então, ele é dito como um artista da arte negra. A gente vai ter uma galera que é da arte negra e que é muito importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Você vai ter vários artistas que são vinculados a esse movimento da arte negra. E aí tem uma outra coisa estranha no nosso país, é que por muito tempo as pessoas negras, muito tempo mesmo, porque isso só foi mudar nos anos 90 para os anos 2000, tá? Por muitos anos, quase por séculos, as pessoas negras brasileiras que se destacavam, elas acabavam sendo retratadas como se fossem brancas. Muitas vezes porque as fotos em preto e branco você consegue manipular facilmente para a pessoa parecer branca, outras vezes porque realmente a nossa sociedade não consegue, em alguns momentos, entender que pessoas negras podem ser incríveis. Só para vocês terem uma ideia, existe um escritor brasileiro chamado Machado de Assis. O Machado de Assis é considerado o maior ou um dos maiores escritores lusofonos, escritores de língua portuguesa do mundo, e também um dos maiores escritores do mundo no sentido geral. Então, o Machado de Assis é um cara da literatura que é um dos caras mais estudados no mundo, em todos os países do mundo, e é brasileiro. E o que acontecia? Até o início dos anos 2000, final dos anos 90, poucas pessoas tinham a noção de que Machado de Assis era um homem negro. Porque as fotos que tiravam dele, que eram em preto e branco, para jornal ou para colocar na contracapa dos livros, elas eram alteradas, porque ele é do final do século XIX, início do século XX, na verdade, final do século XIX, né? As fotos que faziam dele eram só em preto e branco. E aí editavam a foto e dava a impressão de que ele era uma pessoa branca. E, na verdade, ele era um homem negro. E aí você tem também uma dificuldade de alguns momentos, e agora, é claro, isso está melhorando muito nos últimos anos, de se aceitar pessoas negras como líderes, ou pessoas negras como alguém realmente importante ou excelente em algo que faça. E aí eu fiz esse textinho aqui sobre isso. Ele estava numa revista da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade dedicada à população negra. Então, conheça 5 brasileiros negros famosos que foram retratados como brancos. Principalmente no início do século XX, pessoas negras que atingiam muito sucesso eram retratadas como brancas. Fala assim, colorização feita pela Faculdade Zumbi dos Palmares para o projeto Machado de Assis Real, na Faculdade Zumbi dos Palmares. Era uma série de imagens que eu não coloquei aqui, porque senão não ia dar espaço. Foi muito comum no Brasil que pessoas consideradas negras de grande sucesso em áreas, quando se tornassem populares, ficassem conhecidas por imagens que sugeririam que fossem brancas. Principalmente no início do século XX, em que o racismo científico, pós-abolição e a máquina fotográfica em preto e branco compunham as inovações das sociedades urbanas do Brasil. Foi muito comum a divulgação de autores, escritores, artistas e políticos afrodescendentes como pessoas brancas. Dada as limitações do retrato em preto e branco, era fácil o clareamento das imagens, que passavam uma ideia de branquitude
atitude incompatível com a realidade. Muitos grandes nomes da arte e da política no Brasil eram considerados negros aos olhos dos homens e das mulheres do século XX, mesmo que muitos sejam hoje chamados de pardos ou outros eufemismos. Por que ele fala de eufemismo? Porque chamar pardo é o papel, gente. Ninguém é pardo. Pessoas são negras. Você pode ser negro, você pode ser um pouco mais claro e continuar sendo negro. Isso não é crime, não. Mais divulgados como brancos. Conheça 5 casos em que isso aconteceu ao longo dos anos. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma importante escritora maranhense, relevante pelo marco de ser a primeira autora a publicar um romance no Brasil, Úrsula, que é um livrão, tá, gente? Recomendo ler. Lançado em 1859. Mas sua carreira, não se resumindo a isso, envolveu produções na área de música, poesia, antologias, reportagens para a imprensa local e conteúdo político. Firmina era engajada no movimento pela abolição da escravatura, chegando a escrever um hino à abolição. Também foi importante na criação de uma espécie de escola comunitária, em que ela se dedicava a ensinar membros da comunidade sem condições de pagar por educação, dada a defasagem gigante que tinha na educação pública na época. Nilo Peçanha. O primeiro marco atingido por Peçanha é o de ser o primeiro presidente de descendência negra no Brasil, assumindo o cargo com a morte do presidente Afonso Pena. Nilo Peçanha governou pouco tempo, mas com muita conturbação, principalmente com o Partido Republicano Conservador. Além das consequências políticas de seu apoio a Hermes da Fonseca, antes da presidência passou pelo Senado, pela Constituinte de 1890, e ainda foi o presidente da província do Rio de Janeiro. Usualmente, Nilo é tido como mestiço, porém, mesmo em vida por razões políticas, negava sua ascendência negra e seus traços africanos, mesmo que confirmasse sua origem humilde. Nos jornais, muitos chargistas faziam piadas com o tom da sua pele. E aí você pensa assim, o Brasil já teve um presidente negro, que foi o Nilo Peçanha. Ele tinha que negar que era negro, negar que tinha origem negra, para poder continuar na política. Mas sabia-se que o tom de pele dele, que era um pouco mais escuro, o tipo do nariz, a forma do rosto, ele era uma pessoa negra. E aí, sabe o que é legal? Sabe a ponte velha de Resende, a ponte de pedestres, aquela ponte vermelha? Sabe qual é o nome daquela ponte? Aquela é a ponte Nilo Peçanha. É justamente em homenagem a esse cara. Já faz mais de anos. Sim, faz mais de 100 anos. A gente fez o centenário da ponte, foi 2 anos atrás. A ponte está com 103 anos. Uhum. Bom, Padre José Maurício. Famoso clérigo católico, José Maurício tem a grande maioria de sua produção ainda na colônia brasileira. Mais uma vez, trata-se de um homem de origens africanas, tratado como pardo e retratado como branco. O padre ficou famoso por sua produção musical como professor de música e compositor de música sacra. Atinge o ápice da sua carreira em 1798, quando recebe licença para pregar e parte para uma vida de missionarismo como mestre de capela de uma catedral do Rio de Janeiro, se tornando responsável pela composição musical das missas. Atuou como organista, pregador e compositor. É outro cara famoso também no mundo da música e que é retratado como branco mesmo sendo negro. Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto foi um famoso escritor brasileiro e neto de pessoas escravizadas. Vindo de uma situação que beirava a miséria, começou sua carreira com a produção de contos curtos e seu ingresso para o jornal Fonfon em 1907. Sim, tinha um jornal chamado Fonfon. Isso é muito louco. O jornal não durou muito tempo. E Lima Barreto também, né? Fonfon. E Lima Barreto se dedicou à produção de um romance nacional, ao mesmo tempo referencial e satírico. Daí nasceu em 1911 o famoso O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua principal obra, escrita em formato de folhetim.
Atuou também como poeta, contista, cronista e ainda teve considerável ação política contra a estrutura racista e escravista do Rio de Janeiro, criticando com força nos jornais fluminenses posições conformistas. Ao mesmo tempo, foi um homem conflitivo. Alcoólatra, passou diversas vezes pelo Hospital dos Alienados, também conhecido como hospício, além de criar conflitos na tentativa de ingressar na Academia Brasileira de Letras. E o primeiro, Machado de Assis, uma das maiores referências da arte nacional. Machado de Assis é bastante famoso e talvez um dos mais relevantes literatos da língua portuguesa do mundo. Famoso pela sua obra satírica, extremamente irônica e irreverente. O olhar do escritor é sempre focado na exposição dos poderes da sociedade escravista, mas de uma maneira pouco óbvia, a ponto de ser taxado de como conformista à época. Homem negro, retinto, que viveu a vida toda no Rio de Janeiro, apostou na cultura e no versamento como forma de ascensão social, a ponto de se tornar funcionário público e diretor de bibliotecas. Conhecido por toda a cidade, autodidata, incluindo línguas, Machado passou pelo romantismo, mas também inaugurou a literatura realista brasileira, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, inspirado em Balzac. Até hoje, Machado de Assis é uma das maiores referências da literatura lusofona, e é merecido. O exemplo de Machado é clássico, de grande artista de gênio singular, que era negro e foi embranquecido pela fotografia. Esse era o texto do dia de hoje. As nossas atividades. A primeira atividade é uma parada muito legal de se fazer. Eu quero que você faça uma lista com todos os artistas negros que você conhece em todas as áreas de cultura e entretenimento. E aí, quem você conhece de artista negro? Vamos lá. Eu vou falar os que eu conheço. Vocês vão falando aí, coloca no chat se quiser, para poder ficar mais fácil para os outros. Vamos falar quem são os artistas negros que a gente conhece. Mas já pode ir anotando o que o senhor for falando? Pode, com certeza. Ó, eu vou lembrar um monte, hein? Será que eu consigo lembrar? Ó, tem o Terry Crews. Eu vou colocar no chat. Peraí. Vou abrir o chat. Ó, tem o Terry Crews. E é o cara que faz o pai do Chris. Tem a Camila Pitanga, é atriz. Tem a Isa. Tem a Carol Conká. Que agora todo mundo está odiando. Tem... Vamos lá, gente. Lembra alguém aí? Eu não consigo lembrar nenhum. Não consigo lembrar, não. Pô, quem? Fala aí. Ludmilla. A Ludmilla! Isso! Boa! Quem mais eu consigo lembrar? Eu falei agora. O Emicida, o Projota, o Criolo, que é outro rapper. Quem mais eu consigo lembrar? Tem um muito legal, que é o Jean-Michel Basquiat. A Thelma? A Thelma. Opa, escrevi errado nela. Vamos lá, tem uma galera. Nos últimos anos apareceu um monte de gente. Antigamente era quase uma negação, era raro a gente ver pessoas negras. A Pocahontas. A Pocahontas, ela fala sobre ser negro? Sim. Mas ela é negra? Né? Eu não lembro da Pocahontas como é que ela é negra, né? Esse Pocahontas, né? O das Neves é uma atriz muito legal. Tem o Charlie Parker, que é um saxofonista famoso. Lembrando que o que eu sei, mas vocês têm que falar o que vocês sabem também, porque a realidade de vocês é muito diferente da minha.
uma outra galera. Eu só gosto de coisa de gente velha, então eu só vou achar coisa de gente velha. Tem que achar coisa de gente nova também. Vocês são gente nova, eu sou gente velha. Bom, vai fazendo a lista. Você vai fazer a lista, vai listar todo mundo que você achar. Pergunta para pai, para mãe, para irmão, irmã, para tio, grita no vizinho. Você vai ver que vai aparecer um monte de gente aí nessa lista. Quanto maior a lista, melhor, para você entender mais ou menos a quantidade gigantesca de pessoas negras que existem no mundo da arte e da cultura. Tá? Vão catando isso. Aí a gente vai para a atividade 2. Na atividade 2, você vai olhar esse listão que tu vês e vai escolher qual dessas pessoas é que você gosta mais, tá? E você vai fazer uma imagem sobre a obra que essa pessoa faz, sei lá, você gosta de música, sobre uma música que é dessa pessoa. Vai fazer um desenho sobre a música de dessa pessoa. Ou então, o próprio retrato da pessoa, se você quiser. Você pode fazer um desenho, você pode fazer uma foto, você pode fazer uma colagem com coisas que tem a ver com essa pessoa. É uma imagem que você vai fazer para mim. Desenho, foto ou colagem, tá? É uma imagem. O que vai rolar? Você vai colocar essa lista e essa imagem tudo no caderno, tá? Porque agora vocês não precisam mais mandar para mim pelo WhatsApp a tarefa feita. Vocês vão fazer a atividade no caderno, então vai lá, vai colocar a data de hoje, vai colocar a atividade 1 e vai copiar o enunciado e vai colocar a lista, vai colocar a atividade 2, vai copiar o enunciado e fazer o desenho. Porque daqui a pouco a escola vai pedir os cadernos e aí eu vou pegar esse caderno para corrigir. Entenderam? Uhum. Então, é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Então, o que vai fazer? Agora eu vou parar a gravação para não ficar um vídeo muito longo. E se vocês quiserem, vocês podem sair ou podem ficar, e aí fica a critério de vocês. Eu vou ficar aqui, dar mais um tempinho para ver se aparece mais gente para eu tirar dúvida. Eu vou estar aqui para tirar dúvida de vocês. Tá? Se quiserem sair, pode. Então, interrompi a gravação.